Olá, hoje nós vamos para o capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. O capítulo 18 traz para a gente uma parábola muito bonita. Aliás, nem é uma parábola, nós temos aqui um gesto simbólico bastante significativo. O vaso do oleiro. É muito conhecida essa passagem, porque o próprio Deus pede a Jeremias que vá até o oleiro e observe o oleiro fazendo o vaso e observe o que o oleiro faz quando o vaso não dá certo. Presta atenção. E o Jeremias vai ficar de olho. E aí Deus usa justamente esse exemplo do oleiro e do vaso para falar sobre o povo de Deus. Neste capítulo também, você vai perceber ainda a continuidade da perseguição a Jeremias. As pessoas começam a se levantar contra Jeremias e a tramar calúnias contra Jeremias. Vamos feri-lo com a nossa língua. São calúnias. Porque Jeremias é uma pedra de tropeço na vida dos pecadores. E é mesmo. Jeremias, ele não aceita essa coisa do culto aos ídolos, não aceita essa coisa de espalhar altares por Judá e Israel. Jeremias não aceita que o culto seja feito por um monte de sacerdotes em todo lugar, né? Jeremias é muito fiel à reforma de Josias, tá bom? Nós estamos que época aqui? Vamos entender. Nós estamos aqui na época do rei Joaquim. Rei Joaquim. Isto, a gente poderia dizer que nós estamos no ano 597. Faltam 10 anos para o exílio da Babilônia. O exílio da Babilônia foi em 587. Nós estamos aqui no período do rei Joaquim, então isso significa 597. Preste atenção. Nesse período, Jeremias se levanta mesmo contra todo tipo de infidelidade a Deus. Mas vamos lá. Então, duas partes bem definidas nesse capítulo. O vaso do oleiro, né? O vaso e o oleiro, o vaso do oleiro, e essa perseguição a Jeremias. Dá um like no vídeo, compartilha esse canal, se inscreva no canal. Já se inscreveu? Obrigado. Agora convide outras pessoas para se inscrever no canal também. Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Acompanhe comigo esse momento aqui, ó. Jeremias capítulo 18. Foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nestes termos: vai e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minha palavra. Desci então à casa do oleiro e o encontrei ocupado a trabalhar no torno. Quando o vaso que estava a modelar não lhe saía bem, como costuma acontecer nos trabalhos de cerâmica, punha-se a trabalhar em outro à sua maneira. Foi esta, então, a linguagem do Senhor. Casa de Israel, não poderei fazer de vós o que faz esse oleiro? Oráculo do Senhor. O que é argila em suas mãos? Assim sois vós nas minhas, casa de Israel. Ora, anuncio a uma nação ou a um reino que vou arrancá-lo e destruí-lo. Mas se essa nação contra a qual me pronunciei se afastar do mal que cometeu, arrependo-me da punição com que resolvera castigá-la. Outras vezes, em relação ao povo ou ao reino, resolvo edificá-lo e plantá-lo. Se, porém, tal nação proceder mal diante de meus olhos e não escutar a minha palavra, recuarei do bem que ele decidira fazer. Assim, portanto, dirige-te agora nesses termos à gente de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Eis o que diz o Senhor: nutro o desígnio de lançar-vos uma desgraça, tenciono um projeto contra vós. Voltai todos, portanto, do mau caminho e emendai vosso proceder e vossos atos. É inútil, responderão eles, seguiremos nossas ideias e cada um de nós agirá de acordo com as más inclinações de seu coração obstinado. Eis porque assim fala o Senhor: interrogai as nações pagãs. Quem jamais ouviu semelhante coisa? Foi perversidade sem nome acometida pela Virgem de Israel? Acaso será abandonado o rochedo que domina a planície pela neve do Líbano? E se esgotarão as águas fluentes que frescas correm das montanhas? No entanto, o meu povo me esqueceu, incensa ídolos quiméricos
que o fazem tropeçar pelo caminho, o caminho de outrora conduzido por veredas tortuosas de caminhos não trilhados. A um deserto será reduzida a terra, objeto de perpétuo assobio, e o que por ele passar estupefato meneará a cabeça. A semelhança do vento de leste, eu o dispersarei ante seus inimigos, e lhe voltarei as costas, e não a face, no dia da desgraça. Agora começa Jeremias a refletir sobre a conspiração que estão fazendo contra ele. Vinde, disseram então, e tramemos uma conspiração contra Jeremias. Por falta de um sacerdote, não perecerá a lei, nem pela falta de um sábio, o conselho, ou pela falta de um profeta, a palavra divina. Vinde e firamo-lo com a língua, não lhe demos ouvidos às palavras. Senhor, ouvi-me, escutai o que dizem meus inimigos. É assim que pago o bem com o mal? Abrem uma cova para tentar-me contra a vida? Lembrai-vos de que ante vós me apresentei, a fim de por eles interceder e deles afastar a vossa cólera. Assim, entregai-lhes os filhos à morte, e a eles próprios o fio de espada. Percam suas mulheres, os filhos e maridos, morram os homens pela peste, e os jovens caiam sob a espada nos combates. Quando de súbito sobre eles lançardes hordas armadas, ouçam-se os clamores partidos de suas casas, já que cavaram uma fossa para prender-me e armaram laços a meus pés. Vós, porém, Senhor, que bem conheceis suas conspirações de morte contra mim, não lhes perdoeis tal iniquidade, que a vossos olhos o seu pecado permaneça indelével e caiam diante de vós. Agi contra eles no dia da vossa cólera. Vem comigo aqui, vamos lá. Muito bem, o começo desse capítulo ele traz para a gente a história do vaso e do oleiro. O oleiro, o próprio Deus fala, Jeremias, desce lá na casa do oleiro. Ele vai, fica olhando o oleiro faz, fica de olho no oleiro. E o oleiro começa a fazer o vaso, sabe, no torno. Quando vê, o vaso que ele está fazendo não sai do jeito que ele queria, fica torto, meio desbeiçado e tal. O oleiro pega, joga o vaso para fora e começa a fazer outro. Está fazendo outro, ficou torto esse vaso, joga o vaso para fora e faz outro. E aí, o próprio Deus fala, tá vendo o que o oleiro faz com o vaso que não dá certo? Joga fora. É assim que eu vou fazer com vocês. Eu coloquei a minha intenção, o meu amor, eu coloquei os meus sonhos, os meus projetos em vocês. Mas se não der certo, eu jogo fora. Povo de Deus, se vocês não forem como aquele vaso que dá certo na mão do oleiro, eu vou jogar vocês fora. E aí Deus continua falando uma coisa muito interessante. Eu tenciono fazer o bem. Se vocês não querem fazer o bem, eu posso não fazer o bem para vocês. Assim também eu posso fazer. Eu estava destinado a dar para vocês o mal, um castigo. Mas se vocês arrependerem e falar, não vamos fazer o mal, eu não vou fazer o mal para vocês. Eu até mudo a minha opinião e não vou fazer o mal. É como se Deus estivesse falando. Mas o que vocês estão falando? Vocês estão dizendo, não, nós não queremos, nós queremos fazer o mal. Nós queremos fazer o mal. Ou seja, Deus apresenta para eles toda a possibilidade. Preste atenção, eu posso mudar. Ô casa de Israel, ô casa de Judá, eu posso mudar. Vocês estão fazendo mal. Eu vou fazer o mal para vocês. Se vocês mudarem, eu faço o bem. Assim como eu estou fazendo o bem para vocês. Se vocês não deixarem de fazer o mal, eu posso fazer o mal. Então, é uma proposta apresentada ao povo de Deus e o povo de Deus não decide por fazer o bem, mas por fazer o mal. Logo depois, o texto, gente, começa a falar sobre a ameaça que o pessoal tem feito contra Jeremias. Já falei para vocês sabem mais quem está contra Jeremias? Os parentes dele, lá de Anatot, os parentes. Mas tem muita gente contra Jeremias, porque Jeremias é profeta que não tem papas na língua. Não, ele fala mesmo, não quer nem saber. Está errado, ele fala. Não está de acordo com aquilo que Deus quer, ele fala. Não tem nada de, eu vou dar uma dourada na pílula aqui para vocês. Não, nada disso. Jeremias fala. Jeremias é contra
essa multiplicação de altares em todos os lugares. Ele falou, não, tem que ser um altar só em Jerusalém. Jeremias é contra esse negócio de sacerdote fazer tudo, cada lugar ter um grupinho de sacerdote para ganhar dinheiro, né? Fazendo sacrifício lá. Não, Jeremias fala, sacrifício é só no templo. Jeremias é contra esse negócio de misturar-se nos altares dedicados a Baal. Às vezes tem altares em lugares altos que era dedicado a Baal, vai lá um sacerdote, usa aquele altar para fazer um sacrifício para Deus. Jeremias é contra isso. E Jeremias fala. Claro, o que acontece? Começa a ser perseguido. E como é que eles perseguem Jeremias? Calúnia. Calúnia. Começa a caluniar Jeremias. Aliás, até hoje, né, quando você quer destruir uma pessoa, você começa a inventar mentiras sobre a pessoa, caluniar. Aliás, hoje está pior, porque hoje tem essa praga da internet, que quando você, de repente, quer destruir a reputação de alguém, você usa a internet. Né? Mas sempre assim, quando alguém se levanta pela verdade, 100 se levantarão para destruí-lo. É assim mesmo. Vem cá comigo, que eu quero lembrar você aqui, ó. Uma coisa interessante. Olha que interessante, versículo 1. Foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nesse tempo. Vai, desce a casa do oleiro, ele te faria ouvir a minha palavra. Desci então a casa do oleiro. Quando foi então dirigida, foi essa a linguagem do Senhor. Casa de Israel, não poderia fazer de vós o que faz o oleiro, tal. Presta atenção nisso aqui. Olha que interessante. É o Senhor que pede que o Jeremias vá até o oleiro. É o Senhor que revela o sentido simbólico de tudo aquilo que está acontecendo. Jeremias não toma nenhuma atividade, nenhuma iniciativa. Não foi Jeremias que falou, eu vou lá na casa do oleiro. Não foi Jeremias que falou assim, tá vendo? Eu estou achando que esse negócio... Não, foi tudo Deus que tomou a iniciativa. Jeremias é simplesmente alguém que transmite ali o sentido daquilo que ele viu na casa do oleiro. Sempre a iniciativa é de Deus, tá bom? Versículo 14. No versículo 14, eu queria que você entendesse o sentido disso aqui. Quando fala de que Deus pode voltar atrás, né, e dar para o povo a alegria e tal, né? Ou quando Deus pode até voltar e continuar castigando, veja aqui. Acaso será abandonado o rochedo que domina a planície pela neve do Líbano? E se esgotarão as águas fluentes que frescas correm das montanhas? Você entendeu isso aqui? Não, né? Claro que não. Trem mais complicado isso aqui. Você viu? Acaso será abandonado o rochedo que domina a planície pela neve do Líbano? O que é isso, gente? E se esgotarão as águas fluentes que frescas correm das montanhas? Deixa eu explicar para você o sentido disso seguinte. O sentido é o seguinte. Não é possível conter a água da neve que escorre ali, que desce pelos campos do Líbano. Trocando em miúdo é isso. Porque esse texto foi muito difícil de ser traduzido. Não é possível você conter a água da neve que desce pelos campos do Líbano. Assim como você não contém, né, ou a graça de Deus ou a fúria de Deus. Né? Você não tem como você segurar isso. Assim como você não segura as águas que descem dos montes do Líbano e descem pela planície ali. Né? Tá bom? Versículos 16. Quando ele fala que a terra, o povo continuando no pecado, a terra será abandonada, será desolada, ele fala assim, a um deserto será reduzida a terra, objeto de perpétuo assobio. O que é isso, assobio? Na verdade, a Bíblia traduziu por assobio, mas o termo certo é uivo, o uivo de pavor, não é assobio, são uivos de pavor. Quando você vê uma coisa tão desoladora, você uiva de pavor, né? E o versículo 18, né? O versículo 18 traz aqui aquela história de que eles começam a perseguir Jeremias. Vinde, disseram então, e tramemos uma conspiração contra Jeremias por falta de um sacerdote não perecerá a lei, nem pela falta de um sábio o conselho, ou pela falta de um profeta a palavra divina. Vinde e firamo-los com a língua, não lhe demos ouvido às palavras. Então o que eles falaram assim? Não, vamos acabar com Jeremias, Não é por falta de um sacerdote que toda a lei vai ser comprometida, e nem é por falta de um sábio que de repente um conselho vai ver. Então, vamos acabar com esse profeta Jeremias, porque um profeta
não vai fazer falta. Um profeta a menos não faz diferença. Um profeta a menos não vai fazer diferença. E eles assumem que vão ferir Jeremias pela língua, ou seja, pela calúnia. Quem está disposto a viver pela verdade, a falar a verdade, prepare-se contra aqueles que se levantarão contra você. Mas não desista. A verdade sempre vale a pena. Et cruce in Domine, fugit partis adversa, vite teledo et tribuda, radices Davide. Aleluia.